Oi, Caroline. Já vamos começar, Caroline. Fica tranquila. Então vamos começar. Hoje a gente não conseguiu fazer da praia por motivos de conexão. Então vamos começar falando daqui mesmo. O assunto que eu queria falar hoje, eu comentei com vocês que eu ia falar sobre empreendedorismo, sobre trabalho, sobre sucesso. Principalmente porque hoje em dia eu vejo muita coisa na internet, a gente acompanha, vocês também veem, a gente vê muita coisa na internet que fala com a gente, que nos criam determinadas regras, que nos criam determinados valores de comportamento, que por a gente ver lá, a gente acaba compreendendo como as coisas corretas, como regras de vida, né? Oi, Sandra, tudo bem? A gente acaba entendendo essas coisas como regras de vida, né? A gente toma para nós como regra. E uma dessas regras que eu comumente vejo as pessoas seguindo, fazendo, vendo, é aquela que diz que o segredo para a gente ser feliz é a gente trabalhar com o que a gente ama. Né? Essa é uma coisa muito comum que a gente acompanha e nos dias de hoje se torna uma referência de regra. Isso porque ela é proferida por muita gente, né? Primeiro pelas redes sociais e segundo pelas... Né? Você vai em palestras de motivação, em palestras de autoconhecimento, boa parte das pessoas está falando disso, né? E isso partindo da boca de um guru, isso partindo da boca de uma pessoa que está ali como um guru para você, pode se tornar uma regra para você, mas isso é um grande perigo, porque isso pode se tornar uma porta de entrada, na verdade, para a tua infelicidade. Né? Você pode estar se perguntando, tá, mas Toco, quem é você para estar falando sobre o que os grandes gurus falam, sobre a gente ter do segredo para a nossa vida feliz se a gente trabalhar com quem se ama? Na verdade, eu sou regra, né? Eles são exceções. Normalmente as pessoas que falam dessas frases, normalmente as pessoas que propagam esse tipo de pensamento são pessoas que já alcançaram, são pessoas ou gênios, ou pessoas que alcançaram um grande patamar na sua vida e que hoje conseguem falar a respeito disso. Mas apesar disso, a gente não consegue enxergar as pessoas que seguiram o mesmo trajeto sem atingir o mesmo resultado. Tá? Então é sensato a gente pegar um conselho desse, de que a gente só vai ser feliz se a gente trabalhar com o que a gente ama, sendo uma regra de uma pessoa que está fora da curva, de uma exceção nossa da sociedade, né? Como eu falei, eu me sinto regra, eu não me sinto uma exceção. Eu me sinto uma pessoa que tem uma vida comum e que dessa vida comum eu não necessariamente poderei trabalhar somente com o que eu amo. Né? Quantas pessoas a gente pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo que é mais comum para a gente, né? O futebol. Né? Quantas crianças se formam em futebol, quantas crianças seguem o mesmo caminho que alguns iluminados, alguns sortudos, alguns gênios, craques, seguiram e conseguem ter o mesmo resultado, né? Esses números são extremos no Brasil sobre crianças que seguem esse sonho, mesmo sem ter as condições para seguir, porque alguém de mais fama, alguém de mais prestígio, retrata isso como sendo um caminho possível, né? Um caminho único, na verdade, porque o caminho é possível, mas ele não é o único, né? Falando desses gurus, falando desses gênios, né? Aquele mesmo discurso que eu falei do Steve Jobs na semana passada, ele tem um trecho que aqui eu vou ler para vocês esse trecho. Ele fala assim: seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Então Steve Jobs disse isso naquele discurso na Universidade de Stanford, depois que ele descobriu que estava com câncer, como a gente comentou na semana passada. E o que acontece? O tom do discurso dele levou as pessoas a interpretarem, e hoje se tomou como um discurso que diz, esse é o primeiro problema do discurso dele, né?
a interpretação errada. Ele não está dizendo que você, para ser feliz, você precisa trabalhar com o que você ama. Ele está dizendo, vamos lá de novo, a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um bom trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz, né? Então, quem quer só fazer exatamente o que gosta, acaba tendo uma frustração maior. Então foi pego esse discurso dele e interpretado de uma forma incorreta, o que se transformou uma frase em que a gente propaga pela internet, propaga em palestras de motivação, enfim, né? E o segundo problema dessa interpretação é a de que se todo mundo na vida for fazer o que ama, quem é que vai enterrar a gente, né? Quem é que vai ser nosso coveiro? Né? Eu não acredito que tenha alguém na vida que vá amar ser coveiro, que tenha como desafio de vida, eu quero ser o coveiro, mas alguém tem que fazer o serviço, isso como muitos outros serviços que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba por criar o que a gente chama de código mental fixo, tá? O que é um código mental fixo? Código mental fixo é quando a gente está trabalhando só com essa posição de trabalhar com o que a gente ama, e isso nos cria um grande problema, porque a gente está só focado nesse destino. O sentido da nossa vida está direcionado a isso. E, em compensação, a gente tem que converter isso num código mental construtivo. O que seria um código mental construtivo? Um código mental que nos permita pensar que a gente gostaria de trabalhar com o que a gente ama, mas estar aberto para outras oportunidades, porque, como eu falei anteriormente, não necessariamente a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com o que a gente ama, tá? Muitas vezes essa porta pode não se abrir para a gente na vida, né? A gente é 7,7 bilhões de pessoas no mundo. Se todo mundo for fazer o que ama, vai faltar gente para fazer o que não é gostoso de ser feito, né? Então, o mais importante nesse momento é saber se você... O primeiro passo, né? É primeiro saber se você está apto a fazer o que você ama, né? Volta ao que a gente já discutiu em lives passadas, ou mesmo nas aulas do curso a gente discute. A nossa linha da vida é definida por 3 fatores, né? Um dom que a gente tem de nascimento, a gente tem um dom, tem uma aptidão básica. A segunda delas é a nossa vontade, que é o que essas frases, o que frases motivacionais nos fazem crescer dentro da gente, né? E a última é as nossas circunstâncias, como é que a gente está vivendo hoje, né? A gente está apto para viver o que a gente ama hoje? Né? É a primeira coisa que a gente precisa cair na real, né? Uma pessoa que tem 1,50 m, dificilmente ela vai conseguir ser uma jogadora de basquete. Por mais que ela ame ser uma jogadora de basquete, ela dificilmente vai ser, porque as circunstâncias da vida dela são diferentes, né? Então, se a gente se deixar levar simplesmente pelo fator da vontade nesses três itens que compõem, né, que dão forma para a nossa vida, o nosso dom, a nossa vontade e as nossas circunstâncias, se a gente só nos deixar levar pela vontade, nós temos uma grande chance de ser infelizes, principalmente no que a gente fala com relação à nossa vida profissional. E qual que é a saída para isso? A saída é a gente encontrar dentro da gente a paixão pelo que a gente faz. A primeira coisa é a gente entender que o trabalho ele é um dos fatores que dão sentido para a nossa vida. O trabalho não tem um sentido natural na nossa vida de ser o nosso prazer. O trabalho tem na nossa vida um sentido de nos tornar úteis, da gente construir um produto e entregar ao outro, em servir ao outro, em criar uma obra, em nos colocar no nosso lugar. A gente tem uma função e a gente precisa cumprir ela. É aí que a gente tem que colocar o nosso pensamento sobre o trabalho. E a partir disso seguir em direção a amar o que a gente faz. Não necessariamente só buscar o que a gente ama, né? E se a gente está nesse processo e a gente não amadurece,
se a gente não consegue entender qual é o fundamento do nosso trabalho, a gente corre outro grande risco, né? Se a gente não amadurece, o risco que a gente corre é o da gente viver sempre um amor platônico, né? O que é o amor de Platão, né? É o amor pelo que a gente não tem, né? Então a gente vive constantemente, e a nossa educação, principalmente como brasileiros, nos remete a isso, né? É ter esse amor platônico, de sempre amar o que a gente não tem, sempre correr atrás do que a gente não tem. E um agravante, quando a gente tem, a gente deixa de querer, né? Então, quantas pessoas sempre quiseram ter a sua pousada? Ah, o que você quer fazer na vida? Eu quero ter a minha pousada. E a partir do momento em que a pessoa conquista essa pousada, ela não quer mais ter a pousada. Porque daí o que era amor se tornou realidade, se tornou trabalho. Né? Ela queria tomar café como hóspedes de pousada tomam café em pousadas. Mas não, a partir do momento que se tornou trabalho, ela tem obrigações, trabalho não vai ser sempre legal. Então, é muito importante a gente criar esse amadurecimento para que a gente não viva só de amor platônico. Né? Como eu disse da nossa educação ser construída baseada nisso, né? Se a gente pegar a nossa sequência de vida, você entra na escola, eu vou resumir essa sequência de vida, mas você entra na escola e as pessoas te dão uma sequência lógica, né? Você vai fazer o teu colegial e quando você entra no colegial, as pessoas te prometem que quando você chegar no teu terceirão, a tua vida vai ser melhor, você vai se tornar mais adulto, você vai poder ir para a escola sem uniforme, por exemplo. E daí quando você entra no terceirão, as pessoas te dizem, não, você tem que almejar ir para a faculdade, porque a felicidade está na faculdade. Aí você entra na faculdade e a felicidade está no estágio que você vai conseguir. E você entra no estágio, a felicidade está na efetivação, e você é efetivado, e a felicidade está no ser promovido. E daqui a pouco você está trabalhando há tanto tempo, e a felicidade está no se aposentar. E mesmo quando você está no teu leito de morte, vem alguém e diz para você, não, aguarde que o melhor ainda está por vir. Né? Então você passa a vida inteira achando que o melhor ainda está para chegar. E se a gente não amadurecer, como grande parte da nossa vida, a gente tem que dedicar ao ser útil, e ao ser útil entenda-se ao trabalho, a gente vai passar grande parte da vida buscando o que a gente não tem. E é essa chave que a gente tem que mudar. Não necessariamente a gente vai trabalhar com o que a gente ama. Por isso, o mais importante é que a gente ame o que faz. Outro pensamento que a gente tem que não é de pessoas maduras é que daí você chega no exemplo que eu dei da pousada, você chega na pousada, quando você vê que você não vai poder tomar café como um cliente, você tem que arrumar a cama dos quartos, você tem que gerir estoque, você tem que comprar comida, você tem que gerir pessoal, você vê que é um trabalho difícil. Se você não é uma pessoa madura, você joga a toalha e vai buscar outro amor. E isso não é coisa que nos traz felicidade. Esse leque de opções não nos traz felicidade. Por isso que eu venho batendo nessa tecla com vocês de que a gente precisa dar sentido para a nossa vida. A gente precisa realmente compreender qual é o caminho que a gente está seguindo. Porque talvez você possa trabalhar com um trabalho que não seja o que você ame, mesmo almejando ter um trabalho que você ame. Mas você trabalhar com um trabalho que não necessariamente você ame, não necessariamente você precisa odiar esse trabalho. Porque se ele tiver sentido na construção da tua vida, você vai ser uma pessoa feliz trabalhando. Né? Como eu comecei falando, né, das frases, que o grande problema é que hoje certas teorias se tornam regra na nossa vida, eu peguei outras frases aqui que normalmente a gente encontra, para a gente ver o quão perigoso pode ser transformá-las em regra, né? Então, Carlos Slim, mexicano, né, já foi o homem mais rico do mundo, né? Então ele dizia, não seja peixe grande em aquário pequeno. Isso pode valer muito para algumas pessoas. Talvez para uma pessoa como ele, não ser peixe grande em aquário pequeno, talvez seja. Talvez para uma ou outra pessoa, o que ele quer dizer com não seja peixe grande em aquário pequeno? Quando você tem um negócio que já está maior que o teu nicho, aumente o teu nicho, expanda teu nicho. Olha, eu fui empresário por muito tempo.
E eu sei que talvez muitos erros que a gente cometa sejam de dar o passo maior que a perna. Porém, se você escuta uma frase dessa, vinda de uma pessoa de determinada importância, a gente passa a tratar essa frase como verdade. E isso pode se tornar um perigo para a nossa felicidade, se você escorar a tua felicidade com esse sentido. Né? Jeff Bezos da Amazon, a mesma coisa. Arrisque muito e erre muito. Essa é uma frase que hoje em dia é uma das frases mais contempladas dentro do mundo do empreendedorismo. E eu posso dizer uma coisa para você, eu já errei muito na vida. E grande parte das coisas que eu errei foderam a minha vida. Né? Por quê? Porque as pessoas, o mundo te avalia pelos teus erros. Claro, salvo as exceções, nós podemos pegar muitos exemplos de pessoas que erraram, aprenderam com os erros, correto. Agora você transformar ou arriscar e errar numa regra da tua vida, isso vai atrapalhar a tua vida. Né? Basta você ir na própria Amazon, entre na Amazon agora, veja um produto na Amazon que você queira comprar, e vá na avaliação dos produtos. Se esse produto tiver 1000 avaliações e uma avaliação negativa, você vai levar mais em consideração a avaliação negativa que você leu do que as 999 boas. Porque é assim, nós somos assim. Nós somos regrados pela falha, pelos erros das pessoas. Então, é errado o que ele diz? Não, não é errado. O errado é a gente interpretar isso como regra, porque não há fórmula mágica. Do mesmo jeito que não é fórmula para eles, não é fórmula para nós. Ou melhor, para eles foi fórmula, né? Mas para nós não. Eles tinham outras circunstâncias, outros dons, talvez outras vontades. Né? Larry Page do Google, outra frase. Sempre entregue mais do que esperado. Bicho, essa é a frase do fracasso, essa é a frase do desespero. Tenta fazer isso em casa, em todo almoço. Começa por aí. Tenta entregar todo dia mais do que esperado no almoço. Ou você vai criar uma meta extraordinária para o teu almoço, todos os dias, ou vai chegar o dia que você vai se frustrar. Não há caminho. Né? Como é que você vai entregar sempre mais que o esperado? Ah, mas ele disse isso como uma figura de linguagem. Ah, pode ser, mas as pessoas interpretam como regras. Porque, como eu estou dizendo desde o começo, se você pegar e interpretar esse tipo de informação como regra para a tua vida, como fórmula da felicidade no teu trabalho, você está fadado ao fracasso, porque a tua fórmula é outra. Se você não amadurecer amando o que você faz, não haverá caminho feliz para você. Porque, como eu falei antes, até mesmo quando você chegar em alguma coisa, para trabalhar em alguma coisa que você ame, uma hora vai virar esforço. Porque trabalho é esforço. Né? Tem uma hora que você chega para trabalhar e o cliente não tem o mesmo dinheiro que você gostaria que ele tivesse. Enfim. E a última frase que eu queria falar dessas famosas, né? Bill Gates. O sucesso é um péssimo professor. Essa é a frase dele. O sucesso é um péssimo professor? Pode gerar acomodação na gente? Sem dúvida pode. Posso tomar isso como regra? Óbvio que não, pessoas têm temperamentos diferentes, tem pessoas que crescem no sucesso, crescem quando vencem, tem pessoas que não. Agora, se ele diz o sucesso é um péssimo professor, ele está dizendo, inclusive, que a gente não deve levar em consideração as frases dessas pessoas, porque se o sucesso é um péssimo professor, por que vamos aprender com quem é bem-sucedido? Eu nunca vi ninguém estudando só a vida de alguém extremamente fracassado. E como eles, várias pessoas tentaram o mesmo caminho. Muito mais pessoas tentaram o mesmo caminho do que chegaram ao sucesso e fracassaram do que chegaram ao sucesso como eles, né? Então, todos esses tipos de conselho, a gente precisa ter em mente que esses conselhos não são universais, eles normalmente partem de experiências individuais. A gente tem que deixar de lado, a gente precisa realmente compreender se a gente está correndo atrás do que a gente ama na área do trabalho, né, que é sobre o tema de hoje nosso. Se a gente está correndo atrás do trabalho que a gente ama por ser um sentido da nossa vida ou por a gente estar querendo fugir de algo. E se você está querendo fugir de algo, saia dessa cilada.
tá? Aprenda a amar onde você está hoje, aprenda a amar na área do trabalho, aprenda a amar o seu trabalho hoje, valorize o seu trabalho hoje. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e perguntei para ela, você está feliz no teu trabalho? Ela me disse não. Eu perguntei, o que você está fazendo? Ela me falou, eu nem quero te falar, mas eu estou sendo babá. Mas pô, encontre um sentido na vida para ser babá. Você está servindo, você está tomando conta de uma criança, você pode encontrar alegria nisso. Mas eu não quero encontrar alegria, eu odeio criança, eu odeio ser babá. Então ache um sentido do trabalho para a tua vida. Estou trabalhando como babá para conseguir guardar dinheiro, para daí sim estudar e seguir o meu sonho de vida, meu sonho de carreira. Agora, se você passar todo dia reclamando do que você está fazendo, você está fadado à infelicidade. Isso vale para o trabalho, vale para a vida, vale para qualquer coisa que a gente vem comentando em todas essas lives que a gente tem feito, em todos os vídeos. Você precisa conseguir compreender que o teu amor está agora. A tua chance de ser feliz é hoje, seja trabalhando como coveiro, como a gente falou, seja fazendo o teu almoço, seja trabalhando com o que você ama. Eu espero que você trabalhe, aprenda a amar. Eu acho que o caminho melhor seria esse, mas como eu disse, não há regras, né? Aprenda a amar o que você faz para depois pensar em buscar o que você ama, tá? Porque senão você vai chegar lá levado pelo amor platônico, né, por Eros, que Platão chama, e vai chegar lá e quando você alcançar isso, você vai querer algo diferente. Quantas vezes você já ouviu pessoas que estão correndo atrás de um sonho, hoje é muito comum isso, pelo tanto de opções que a gente tem nos dias de hoje, as pessoas correm atrás de um sonho, quando chegam nesse sonho, esse sonho não basta, porque elas não aprenderam a amar o que fazem, elas não aprenderam a apreciar o que têm. E de que adianta você ter, se você não aprecia o que tem. Então, como eu disse, eu espero muito que você trabalhe, desejo para vocês que vocês amem o que vocês trabalham, para que depois vocês corram atrás de trabalhar com o que você ama. O caminho inverso não é regra para a felicidade, não é sucesso para a felicidade. Toda vez que você vê uma regra dessa em rede social, em Facebook, em Instagram, respire, dê 5 segundos e realmente reflita sobre isso. Porque, repito, não existem regras, não existem fórmulas para ser feliz. Tá? A gente podia falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo, mas já me estendi um pouco, uns 4 minutos aqui. Então, desejo isso para vocês e na próxima semana a gente volta com outro tema. Se você quiser sugerir algum tema para que a gente fale nessa live da segunda-feira, você pode me mandar um inbox ou pode me entrar em contato comigo através do Facebook ou mesmo do Instagram. E também pode seguir o meu canal no YouTube, que toda semana tem vídeo novo lá para você. Tá bom? Um grande beijo e obrigado por vocês estarem aqui comigo.